para matar saudade, né, da igreja, hoje volta a essa casa nosso amigo pastor Edivaldo. Irmãos, é tão corrido, a gente fica tentando marcar um sábado para uma resenha, né? E nunca chega essa resenha. Mas nós estamos lutando para que essa resenha aconteça fora do ambiente da igreja. Mas é quando dá para ele, não dá para mim. É uma luta. Eu trouxe 2 papiros. Eu trouxe um papiro do Egito para o Paulo, até hoje eu não entreguei. Trouxe um para você também, já te falei até hoje. Vai ver que eu volto a Israel de novo e esses papiros não são entregues. Misericórdia. Como o tempo está passando tão rápido. Eu quero convidar a igreja para nós levantarmos uma oração neste momento pela vida do pastor Edivaldo e orar também pelas crianças no altar do Senhor, para que, irmãos, vocês que aqui congregam, vocês sabem o carinho que Deus tem com a palavra, com essa igreja, e o compromisso que essa igreja tem com a palavra. Então, irmãos, no momento da mensagem, não permita, segure a onda, não vá ao banheiro, dá para segurar, é só um instante, já vamos cear e terminar o culto. Não saia para fora, não conversem com ninguém, fiquem atentos, porque Deus tem um carinho especial com esta igreja na palavra. Sim ou não? Quantos têm ouvido a voz de Deus neste lugar? Então, irmãos, atenção, um pouquinho que a gente desprende a atenção, olha no celular, alguma mensagem, e é possível que o celular de muitos de vocês recebam uma mensagenzinha, né? É possível, e vem aquela curiosidade, um pouquinho que você distrai ali, o Senhor soltou o manto e você perdeu. Não é momento de consultar o celular. Se precisa fazer uma anotação, tudo bem, no bloco de notas aí, façam isso, mas fora disso, não consulte o Instagram. Jesus não vai falar agora pelo Instagram. Não consulte o WhatsApp. Jesus não vai mandar mensagem no WhatsApp, não, tá? Fiquem ligados, porque Ele vai falar através do seu altar. Oh, glória! Ele tem falado. Então nós vamos orar para que Deus venha usar o vaso aqui esta noite e orar pelas criancinhas do Senhor. Por gentileza, subam ao altar. Pastor Edivaldo, das crianças também. Eu quero que esta igreja levante as suas mãos santas, sem ira, sem contenda, para abençoar o pregador, para abençoar estas crianças. Essas crianças, irmãos, já pregam a palavra. Elas não são os futuros pregadores, elas já pregam a palavra de Deus. Olha lá, vamos orar para as 2 tias hoje, a tia Cris e a tia Rose. São elas que vão cuidar das criancinhas do Senhor Jesus, serão um instrumento nas mãos de Deus para falar nos corações dessas crianças. Veja que responsabilidade, veja que alegria para nós. Irmãos, eu fico muito feliz em ver essas crianças no altar do Senhor. Vamos de pé, estender as mãos e abençoar a vida dessas crianças, pastor Edivaldo, a vida das professoras. Glória a Deus. Eu lembro da minha infância. Oh Jesus, que tempo glorioso, gracioso. Pai, nós oramos neste momento abençoando o mensageiro desta noite, Senhor. Assim como o Senhor tem usado o pastor Edivaldo, eu apresento, Senhor, o teu filho esta noite, que mais uma vez seja um instrumento nas tuas mãos. Usa, Senhor, conforme a necessidade da tua igreja, Senhor. Abençoa a sua esposa, onde ela está envolvida naquele trabalho. Meu Deus, abençoa a tua filha, abençoa esse casal de uma forma extraordinária. O Senhor conhece as necessidades que os teus filhos têm. O Senhor conhece, Senhor, a vida deles. Eu quero que o Senhor visita todas as áreas desta família. Família do pastor Edivaldo, da irmã Michele. Visita, Senhor. Traz respostas que os teus filhos precisam. Traz, Senhor, as respostas. Senhor, nós oramos pelas professoras, a Rose e a Cris. Senhor, nós oramos por elas, que seja instrumento nas suas mãos. Oramos pela vida destas crianças, Senhor. Usa, Senhor, as tuas filhas como instrumento para falar no coração destas crianças. E que essas crianças nunca venham a esquecer do ensinamento da tua palavra. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui. Aleluia.
os irmãos? É bom estar com os irmãos mais uma vez, nesta noite, para juntos nós cultuarmos a Deus e falarmos com o nosso Senhor. Meus queridos, eu quero meditar uma palavra com os irmãos na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e no versículo de número 2. Vamos meditar na palavra. Hebreus capítulo 12, todos encontraram? Está aí projetado no televisor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, meus queridos? Aleluia. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma carta que nos traz lições preciosas. Esta carta, ela é escrita por alguém que se torna um desafio para os estudiosos entenderem qual a pessoa certa que tem escrito esta carta. Alguns vão entender que era o apóstolo Paulo, exatamente por causa do profundo conhecimento nos ritos judaicos. Outros vão pensar que foram outras pessoas anônimas que escreveu esta carta. Mas o certo é que esta carta, ela é escrita no momento em que a igreja passava por uma profunda perseguição dentro do Império Romano. E quando, principalmente os judeus, estão sendo perseguidos pelos romanos, já que no reino de Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma e voltam para Jerusalém, muitos judeus, o entendimento da igreja, dos crentes judeus, daqueles que abandonaram o judaísmo e foram para as carreiras cristãs, o entendimento deles que a melhor decisão era novamente deixar o caminho da graça, deixar as carreiras cristãs para voltar para as práticas judaicas. Deus levanta alguém nesse momento para enviar uma carta urgente para esses crentes terem um despertamento espiritual por causa da loucura que eles estavam prestes a decidir. E o autor, ele faz um detalhamento da comparação da obra de Cristo com a preparação ou sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. Primeiro, ele vai mostrar que a lei que foi entregue por anjos, e ele vai mostrar que os anjos, eles são inferiores a Cristo, e por isto
eles estavam debaixo de uma responsabilidade maior. Segundo, o intermediador desta lei era Moisés, e Moisés era inferior a Cristo, Cristo era superior a Moisés, e por isso eles não poderiam voltar, sair de um mediador que é Cristo e voltar para o mediador que era um homem qualquer, ou um homem usado por Deus, mas não tinha a condição de comparação entre Moisés e Cristo. Depois ele vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão. Ele vai mostrar que Cristo é a oferta perfeita. Cristo é a maior oferta. Enquanto no Antigo Testamento a oferta era um animal que era escolhido no campo, e esse animal era morto, seu sangue era levado dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote. Eles vêm mostrando, não, agora vocês estão debaixo de uma condição que não foi um animal que foi selecionado no campo, mas foi o próprio Deus que se fez carne, que veio até nós, aleluia, para trazer um sacrifício maior, um sacrifício melhor, de alta perfeição. Meu Pai, enquanto o sumo sacerdote no Antigo Testamento precisava oferecer um sacrifício para ele mesmo, porque ele era homem errante, homem perfeito, ele diz, não, o sumo sacerdote que entregou esta oferta diante de Deus, ele não tem pecado, nele não há variação, aleluia, nele não há erro. Glória a Deus. É por isso que vocês não podem voltar para as práticas judaizantes. Ele vem mostrando, olha, o tabernáculo, onde que oferecia o sacrifício no Antigo Testamento, ainda que os artesãos foram homens cheios do Espírito Santo, como Aholiabe e Bezalel, ainda que houve consagração de sacrifícios, mas aquele tabernáculo era imperfeito, era feito por mãos humanas, estava na terra, e tudo que está na terra é imperfeito. Mas o tabernáculo que ele entrou não foi um tabernáculo terreno, foi um tabernáculo celeste. Foi um tabernáculo que ele não é réplica do da terra, é da terra que é réplica daquele que está no céu. Ele vai dizer, ele diz assim, olha, o sacrifício, ele era tão imperfeito que ele era preciso ser repetitivo. Não tinha cadeira no tabernáculo, havia uma máquina mortífera funcionando todos os dias, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, tinha que matar animais para poder cobrir o pecado de alguém. Mas ele diz, olha, mas Cristo, ele ofereceu uma oferta tão perfeita, sendo o seu próprio sangue, aleluia, que ele ofereceu a oferta e ele assentou à destra do Pai. É por isso que o autor, ele está mostrando que esses crentes não poderiam voltar. Esses crentes, eles não tinham firmezas nas suas convicções. Esses crentes não conseguiam sustentar as suas convicções de fé.
E quando ele chega no capítulo 11, ele começa a demonstrar homens, mulheres, que sustentaram as suas convicções, ainda que debaixo de perseguição, ainda que debaixo de sofrimento, ainda que foram cortados pelo meio, ainda que tiveram que enfrentar leões, ainda que tiveram que enfrentar a espada. Foram homens que viveram uma vida de convicção a Deus, que viveram uma vida de entrega a Deus, porque a sua fidelidade, elas estavam apoiadas, estavam balizadas no poder e na promessa de Deus, estavam sustentadas pelo poder e pela promessa do Senhor. E quando chega no capítulo 12, ele está despertando esses crentes, ele está dizendo: olha, portanto, nós também, pois nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Ele está falando dessas testemunhas, ele está falando desses crentes do passado, no capítulo 11, homens que sofreram, e agora no capítulo 12 ele coloca essas pessoas como a nossa testemunha, pessoas que nos encorajam, pessoas que quando nós olhamos para a sua história e nos motiva, pessoas que quando nós olhamos pela sua resiliência, nos dá motivação para prosseguir, pessoas que enfrentaram dias de fraqueza, dias difíceis, mas quando nós olhamos para eles, nós estamos vendo na arquibancada que estão torcendo por nós, para que nós também possamos ser vitoriosos, e nós não venhamos negar a fé, nós não venhamos abandonar as nossas convicções em Deus. E ele vai dizendo: olha, portanto, nós precisamos deixar todo o embaraço, todo o pecado que nos envolve, que nos rodeia, e nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Nós precisamos sustentar a nossa convicção de fé, nós precisamos sustentar a nossa cosmovisão bíblica, nós precisamos sustentar a nossa fidelidade a Deus. Esse autor da carta aos Hebreus, ele vai dizendo que esta carreira foi uma carreira que Deus nos propôs, foi uma carreira que Deus proporcionou para mim e para você. É por isso que ele está dizendo a esses crentes: não pode voltar, vocês não podem descer esse degrau para o judaísmo, mas vocês precisam entender que é preciso de cumprir a carreira que Deus propôs para vocês, independente das circunstâncias. Vocês precisam sustentar a fidelidade a Deus em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio à angústia. Vocês precisam sustentar a sua fidelidade a Deus em meio a tudo isso que vocês estão passando. Nós fomos privilegiados por Deus. Não podemos deixar com que o pecado nos envolva de tal forma que nós venhamos perder a nossa essência. Meu Deus. Meu Deus. Quando esse autor ele está escrevendo, ele está lembrando das tentações que sofria um atleta. O atleta grego, ele podia competir com atletas escravos. E o atleta que era escravo, se ele vencesse a corrida, ele recebia uma coroa sobre a sua cabeça, e depois ele estava livre. Ele recebia a sua alforria, a sua liberdade. Porém, não era fácil
espaço para ele correr, porque sendo pobre, prisioneiro, as pessoas lançavam lâminas de ouro no seu trajeto para embaraçar a sua caminhada, para embaraçar os seus passos. Ele precisava ter disciplina, ele precisava correr com propósito, não podia perder o foco, ele não podia deixar que as lâminas de ouro lhe atraísse de tal forma que ele perdesse a sua liberdade. Deus nos propôs uma carreira. Deus nos propôs uma carreira. E o final desta carreira é as mansões celestiais. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sustenta a sua fidelidade a Deus. Oh, glória! Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, que nós temos que tomar cuidado. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso o grande dia. Não podemos, irmãos, apenas alimentar a nossa carne. Senhor. Não podemos sobrecarregar os nossos corações das coisas desta vida. Aleluia. E esquecer desta grande promessa que Deus tem para nós. Nós precisamos sustentar as nossas convicções. Estão adequando uma palavra de acordo com este mundo. Estão adequando uma mensagem bíblica de acordo com os prazeres desta vida. Irmãos, evangelho é para confrontar. Evangelho é para nos levar a perder. Evangelho, irmãos, é para nos levar à renúncia. Olha que Paulo, ele disse lá em Filipenses, no capítulo de número 3, quando o apóstolo Paulo, ele está mostrando sobre a sua carreira cristã, a partir do versículo de número 8, ele diz: olha, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu prefiro a tradução que diz assim: para que eu possa ser achado nele. Irmãos queridos, nós precisamos viver uma vida digna, a ponto de abrir as mãos dessa vida para poder ganhar a Cristo. Se o Evangelho não te causou marca, se o Evangelho não te trouxe ferida, se o Evangelho não te fez perder nada, eu sinto te dizer, você ainda não serve a Deus, ainda você não conhece a Deus, porque o Evangelho, ele nos leva a sofrer perda, para que nós possamos ser achados nele. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias! Precisamos sustentar. Nós não podemos tratar a graça como Israel tratou a graça. A graça, ela é um ato de bondade por alguém. A graça é uma auto-oferta em favor de alguém. Deus manda uma mensagem para Israel e fala: Israel, eu trouxe vocês para junto de mim, como uma águia, ela pega seus filhotes e coloca debaixo de suas asas. Israel, se vocês me obedecerem, eu farei de vocês nações de outro nível, de outro patamar.
Mas eu acho interessante que, para mostrar que era um ato de graça, que era uma auto-oferta, Deus ordena que um animal fosse morto. No momento que Israel estava por sair do Egito, ordena que aquele cordeiro, seu sangue fosse colocado nos umbrais da porta, e que naquela noite haveria livramento na terra, na casa dos hebreus, mas a morte iria visitar os egípcios. Para mostrar que era um ato de graça, sempre que Deus quis mostrar um ato de graça, alguém precisou morrer. Quando Deus, em um ato de graça, perdoa Adão, ele precisou matar um animal. E para mostrar o seu ato de graça por nós, matou o seu filho. E eu acho interessante que Israel começa a caminhar para o deserto, rumo a Canaã. E diz a Bíblia que quando chega em Cades Barneia, Israel começa a duvidar da palavra. Israel começa a simplesmente chutar esta graça. Israel simplesmente começa a tratar com desprezo o amor de Deus por eles. Cades Barneia foi o maior desafio, porque foi lá que Miriam morreu, foi lá que Arão morreu, foi lá que murmuraram contra Moisés, porque não havia água para beber. Foi lá que levantaram-se os rebeladores, e Deus abriu a terra para engolir os rebeladores. Foi lá que eles pediu que enviasse espias até a terra de Canaã, para verificar se a terra era boa ou era ruim, porque eles já estavam duvidando da palavra de Deus. E quando trouxeram-se a mensagem, eles são dominados por um medo de tal forma, um medo que é muito mais do que um mecanismo de defesa. O medo nos paralisa, o medo, ele nos coloca em rota de fuga, o medo, ele nos faz a duvidar da promessa de Deus e nos leva à rebelião contra Deus. E ele chega a um ponto de duvidar tão grandemente da palavra, da promessa de Deus, que diz a Bíblia que agora eles não querem continuar. Observa que passaram pelo ato de graça, mataram o cordeiro, mas ainda tinha mente de escravo. O corpo estava indo para Canaã, mas a mente estava no Egito. O coração era mundano, o coração era egípcio. Disse: por que nos trouxestes aqui para morrer? Eles viam perigo em continuar, eles viam perigo em prosseguir, mas não viam perigo em voltar para os braços de Faraó. A mente era de escravo. Desprezaram a graça, desprezaram a graça. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos: há vários tipos de graça, e nós temos que tomar muito cuidado, que nós podemos estar usufruindo de um tipo de graça que não é a graça que nós precisamos. Porque tem a graça comum, e eu posso fracionar a graça comum dentro de vários aspectos. A graça comum na esfera física. A Bíblia diz que a chuva, ela é para o ímpio, para o justo e para os injustos. O sol vem para todos. Deus não manda o sol na sua casa porque você tem um nome escrito no livro da vida e deixa o ímpio sem o sol. Quando Adão pecou, Deus usufrui da graça comum, porque Deus poderia condenar Adão, como fez com Satanás, em um ato imediato, mas dentro de uma graça comum, Deus deu a Adão tempo para arrependimento. Aleluia. Deus deu a Adão tempo de vida
vida para poder se arrepender, e assim como toda a sua semente e toda a sua descendência. Dentro da graça comum, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra, mas a terra foi amaldiçoada e ela sustenta o homem há mais de 5.000 anos. Ela produz alimento para o homem. Desde quando Adão veio sobre a terra? Graça comum. Eu posso dizer que a graça comum, ela vem na esfera moral. Porque na esfera moral, imagina se não fosse aquela lei que Paulo falou, que Deus colocou no coração dos homens para serem subordinados. Imagina um homem na sua ferocidade, todo homem na sua ferocidade, que caos que seria a nossa sociedade. Um homem só respeita autoridades aí do lado de fora, porque ele está debaixo de uma graça comum. Ele só respeita os seus bens, a sua família, porque ele está debaixo de uma graça comum. Eu poderia dizer na esfera intelectual, olha que nível que os homens chegaram. Os homens, Deus, com a graça comum, eles alcançaram tanto êxito, que tem grandes navegações andando no oceano, tem aviações por tudo enquanto é lado, inteligência que Deus deu para o homem, tanto na arte quanto na música também. Mas tem uma graça, que era chamada graça preveniente, que é a graça que nos prepara para a salvação. É o Espírito de Deus que vem trabalhando no nosso coração, nos preparando para recebermos a graça salvadora, que é a graça de Cristo. E quando eu falo da graça preveniente, logo após vem a graça salvadora, porque o homem está morto em delitos e pecados. O homem, ele não tem autorreação. O homem, ele não consegue reagir. O homem, ele não consegue ter desejo de Deus. O homem não consegue ter sede de Deus. Pessoa morta não tem sede. Pessoa morta não tem sentimento. Pessoa morta não fala. É preciso desta graça preveniente, que vai despertando os seus sentimentos espirituais para voltar-se para Deus. E quando vai se despertando, vem a graça salvadora, trazendo a regeneração, trazendo a justificação, trazendo a purificação, trazendo a santificação. E sendo assim, nós somos limpos, nós somos transformados através da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, através do sangue que Ele verteu por nós, é que nós alcançamos essa graça salvadora. Mas Israel chuta tudo isso. Israel despreza. Israel não sustenta a sua fidelidade a Deus e quer voltar. Mas tem dois homens ali chamados Josué e Caleb, que sustenta a sua fidelidade a Deus no meio do caos, que não abandona o favor de Deus, que não trata com desprezo a graça que os alcançou quando eles estavam no Egito, que não trata com desdém a graça que os alcançou quando eles estavam carregando tijolos e sendo servos de Faraó dentro do Egito. Irmãos, que grande graça que nos alcançou. Nós não podemos desprezar. Nós precisamos sustentar a nossa fidelidade a Deus em tempos difíceis. Vai vir dias de sofrimento. Sustenta as suas convicções diante de Deus. Sustenta a sua fidelidade diante de Deus. Como Caleb naquele dia que ele diz: olha, se o Senhor agradar de nós, nós iremos herdar a terra. Irmãos, lembre de uma coisa: a recompensa de Deus é para aqueles que são fiéis. A recompensa de Deus é para aqueles que sustentam a fidelidade a Deus. É para aquele que não se vende.
é para aquele que não se entrega. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Quando eles estavam preparando-se para voltar, Josué e Caleb falou: se Deus agradar de nós, nós vamos devorar aquele povo como se devora um pão. Eu acho interessante, irmãos, que eles sustentam as suas convicções e a sua fidelidade a Deus quando todos estavam desmotivados. Eles sustentam a sua fidelidade a Deus quando todos estavam desanimados. Quando toda a Babilônia estava entregue, quando todos os judeus estavam entregues na Babilônia, 3 homens sustentam a sua fidelidade a Deus e as suas convicções. Quando Nabucodonosor constrói um altar, uma imagem, um campo de duro, e que todos se curvam, todos adoram, todos falam: olha, nós estamos aqui mesmo, nos entregue à Babilônia, vamos adorar um pouco aqui, vamos fazer o que ele quer. Mas 3 homens, eles dizem: nós não vamos adorar a imagem que você levantou. E diz a Bíblia que a fornalha aquecida 7 vezes mais assusta Nabucodonosor quando viu o 4º homem dentro daquela fornalha. E depois Nabucodonosor começa a glorificar a Deus. Ele diz: louvado seja Deus por estes homens que preferiram ter o seu corpo queimado do que vender as suas convicções, do que vender a sua fidelidade a Deus. Há uma carreira que está nos proposta. Não deixa que o pecado te separe de Deus. Não deixa que o pecado se distancie de Deus. A única coisa, irmãos, que pode embaraçar a nossa caminhada, atrapalhar a nossa caminhada é o pecado. A única coisa, irmãos, que pode nos distanciar de Deus é o pecado. Não vende as suas convicções em dias de Cades Barnea. Não venda a sua fidelidade a Deus em tempos difíceis. Mas viva uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Há uma carreira que nos está proposta. Nós não podemos, irmãos, deixar esta caminhada, nós não podemos deixar esta carreira que Ele preparou para nós. Não venda a sua fidelidade a Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos separados dele, separados de Deus, mas a sua graça nos alcançou. O seu amor nos alcançou. Irmãos, nós estamos numa noite de celebração. Nós estamos aqui para lembrar da morte de Cristo. É o maior evento que aconteceu nesta terra. É o grande evento que aconteceu neste mundo. Foi esse grande dia, quando o Filho de Deus, ele se fez homem. A Bíblia diz que ele desenfeitou a glória de Deus Pai. Ele abriu mão. E ele tinha tanta certeza de suas convicções, que quando os gregos chegaram em Jerusalém querendo conversar com ele, chegou e disse: olha, não está na hora de eu ser glorificado. A sua glória era a cruz. A sua glória era fazer com que o Pai fosse conhecido pelo mundo através do seu sacrifício naquela cruz. Aleluia! É uma noite de alegria para a nossa alma. Sustenta as suas convicções, a sua fidelidade a Deus. Não seja um religioso apenas de fachada. Não seja um religioso apenas para causar impressão na família. Não seja um religioso apenas para sustentar uma tradição familiar. Jesus. Não.
Se está fraco, entra debaixo da graça de Deus e peça a Deus misericórdia, Ele vai te restaurar. Aleluia, aleluia. Mas sustenta a sua fidelidade a Deus dentro da igreja, fora da igreja, ao lado da esposa, longe da esposa, na rua, na empresa, aonde que tiver a planta do teu pé, sustenta a sua convicção. Eu quero fazer uma oração com você. Queria que você se colocasse de pé. Há uma carreira. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos correr para a carreira que está nos proposta. Cadê a sua carreira? Cadê a carreira que Deus te propôs? Cadê a carreira que Deus te propôs? Vir num culto de Santa Ceia, isto não é carreira. Vir 2 vezes na semana da igreja, isso não é carreira. Apenas cantar na igreja, isto não é carreira. Teu nome apenas no hall de membro, isto não é carreira. Carreira é quando Paulo diz assim: por ele eu perdi todas as coisas. Meu Deus! Por ele eu perdi meu diploma de filosofia. Por ele todo o meu conhecimento na filosofia grega não vale nada. Por ele todo o meu conhecimento religioso em Jerusalém não serve para nada, porque eu preciso ser achado nele. Eu preciso ser encontrado nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta graça te alcançou. Fecha teus olhos, levanta as tuas mãos aos céus e olha para o grande amor de Deus. A graça que nos dá esperança de vida eterna. A graça que nos dá esperança de um dia encontrar com Cristo e viver com Ele para sempre. A graça que nos tirou do jugo do pecado. A graça que nos tirou do mundo de escravidão. A graça, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Eu não merecia, irmãos. Eu não sou digno. Nós não somos dignos. Este é o grande amor de Deus. Daqui a pouco você vai pegar em um vinho. Daqui a pouco você vai pegar um pedaço de pão. Mas não é um vinho qualquer, não é um pão qualquer. É um vinho que aponta para o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro perfeito, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue que nos purifica, o sangue que nos levará para a glória. Aleluia! É uma carne que sofreu escárnio, é uma carne que sofreu abusos por minha causa e por sua causa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tenham cuidado para que o vosso coração não sobrecarregue dos prazeres desta vida, da glutonaria, dos prazeres deste mundo, a ponto do sangue de Cristo não ter mais importância, não ter mais significado, não ter mais nenhum valor. É uma carreira. Aleluia, aleluia. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu viver nesta noite. Eu quero orar com você. E o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Cristo, aquele que lava, aquele que purifica, Ele está aqui para perdoar os nossos pecados. Mas nesta noite nós precisamos nos quebrar diante de Deus. Nós precisamos entrar com o coração rasgado diante dEle.
nossa alma e fala: Deus, eu sou dependente da sua graça, da sua misericórdia. Deus, eu sou dependente do seu amor, eu sou dependente da sua fidelidade, eu sou dependente da sua grandeza. Aleluia, aleluia, aleluia. O que me trouxe esperança se chama Jesus. O que me trouxe esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. O que me trouxe esperança é aquele que deu a vida por mim e por você. Cumpra a carreira, cumpra a carreira, abra mão, renuncia, abandona, viva, viva, viva as convicções, sustente. Ainda que o vento esteja contrário, mas sustente. Ainda que é dia de leões, mas sustente. Ainda que é dia de enfermidade, mas sustente. Ainda que muitos estão me escandalizando na fé, mas sustente. A sua fidelidade diante de Deus. É dia de Cades Barneia. É dia de mente de escravo, é dia de rebelião, é dia de murmuração. Mas se volta para Deus, seja como Josué e Caleb que levanta a bandeira. Se o Senhor agradar de nós, nós vamos entrar dentro da terra. Se o Senhor agradar de nós, nós vamos possuir aquilo que Ele nos prometeu. Quero orar por você. Levanta as suas mãos aos céus. Senhor meu Deus e eterno Pai, quero louvar o Teu nome, Senhor. E meu Deus, que o Senhor nos ensina a renunciar. Meu Deus, que o Senhor nos ensina a valorizar tamanha graça que nos trouxe vida. Meu Deus, e não é uma vida qualquer, mas é vida com abundância. Meu Deus eterno, nos ensina a valorizar nesta noite, Pai, esse grande amor que nos alcançou, ó Senhor. E não permita, Deus eterno, que a nossa vida ela seja embaraçada pelos prazeres deste mundo. Meu Deus, que nós venhamos esquecer da grandeza, da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor, dos propósitos que Cristo alcançou sobre esta terra, para me dar o direito de vida eterna, para me dar o direito de morar com o Senhor para sempre. Pai, nós nos rendemos a Ti nesta noite. Meu Deus, nós nos curvamos perante a Tua cruz nesta noite. Pai eterno, nós nos rendemos diante do Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Peço que as Tuas mãos estejam sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém.